Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o arroz. Vamos verificar o atual cenário para o mercado do arroz aqui no Brasil e o que a gente pode esperar para essa reta final de 2020. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Lucílio Alves, ele que é pesquisador do CPEA, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Lucílio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. O prazer é nosso. Lucílio, 2020 tem sido um ano bastante positivo para os preços do arroz, né? Preços em alta. Qual que é o cenário atual para os preços do arroz aqui no país e o que a gente pode esperar para essa reta final de ano? Guilherme, nós tivemos um boom de preços muito fortes, né? De março até pelo menos o mês de setembro, com taxas maiores de variações, especialmente em agosto e setembro. E a partir daí as cotações acabaram oscilando em um intervalo relativamente estreito, né? Com variações não muito expressivas, e atualmente a gente está de volta com patamares de preços também observados ali no início do mês de setembro. Nesse período, né, a liberação da tarifa externa comum e essa expectativa de uma possível entrada de produto fora do Mercosul, que até agora não aconteceu, diminuiu aí um ímpeto de variações de preços, e também tivemos recentemente vendedores mais dispostos a negociar nos patamares inferiores de preços, né? Então, os preços, na verdade, a gente tem que sempre lembrar disso, acabaram oscilando de forma mais intensa após uma colheita do arroz, e no momento, claramente, que uma boa parte dos produtores, ou a maior parte dos produtores, já tinham negociado, então não necessariamente todos conseguiram absorver algum ganho vindo destas variações de preços. Na verdade, as variações de preços já vêm muito mais num contexto de segurar o ímpeto comprador, especialmente o mercado varejista, para que dê tempo, né, com o estoque disponível, chegar até a nova safra efetivamente. E aí, Lucílio, agora, né, a próxima safra deve começar a ser colhida aí no começo de 2021. Essa nova produção, o produtor vai conseguir aproveitar esses preços melhores? A expectativa é que sim, Guilherme, que os produtores possam sim aproveitar esses níveis de preços, né? E inclusive ter aí efetivamente uma margem um pouco maior. Nós precisamos lembrar também que uma boa parte dos custos acabam aumentando na mesma intensidade que variações de preços de commodities, e especialmente com variações de taxas de câmbio. Então isso acaba influenciando. O que se espera, né? Os dados oficiais até agora apontam que a gente vai ter uma oferta muito em equilíbrio com a que a gente teve na temporada de 2020. Então não deve vir efetivamente da produção algum choque muito grande. Nós também precisamos lembrar que nos últimos anos os produtores estavam sofrendo, ou sofreram bastante, com preços extremamente baixos, e nesse período, em 2019, a gente estava com preços abaixo de uma média histórica, dificultava aí efetivamente incremento de produção ou incremento de área, e na verdade, mesmo agora com o aumento de preços, os produtores já estavam relativamente descapitalizados, e as incertezas para 2021, especialmente relacionado do lado da demanda, não animaram muitos produtores, ou não permitiram, na verdade, que houvesse aí variações maiores de área. E por enquanto, né, como se considera uma produtividade média aí dos últimos anos, a produção resultante desse processo é muito em linha, né, com o da temporada passada. Vamos esperar então verificar se a produtividade vai ser boa nessa temporada, acima inclusive dessa média histórica, permitindo algum ganho do ponto de vista de produção. Agora, ainda há incerteza realmente qual vai ser o ritmo e o nível da demanda para 2021. E aí, Lucílio, um outro ponto que chamou a atenção durante esse ano, né, foram tanto as exportações como as importações, as duas bastante elevadas em comparação ao ano passado.
O que motivou esses dois lados dessa balança comercial e o que a gente pode esperar daqui para frente? Bom, do ponto de vista efetivamente das exportações, nós precisamos lembrar que a taxa de câmbio se elevou e isso automaticamente eleva a receita em dólares. E, ao mesmo tempo, dificulta a importação, uma vez que encarece o produto adquirido externamente na sua internalização. Do ponto de vista de exportação, nós tivemos ritmos muito bons de embarques nos meses de maio, junho, julho e agosto. A partir daí, o ritmo diminuiu e tivemos uma pequena melhora agora no mês de agosto. Se a gente considerar os últimos 12, no mês de agosto não, no mês de outubro, né? Se a gente considerar os últimos 12 meses, ou seja, de novembro do ano passado até outubro agora, a gente tem 2,06 milhões de toneladas exportadas, e isso significa 40% acima do que era observado nos 12 meses anteriores. Então, o ritmo de exportação realmente está muito forte, mas ainda está muito longe dos grandes volumes exportados lá em 2012, que foram os maiores volumes já exportados pelo Brasil. Do lado, efetivamente, das transações que se refere a compras, ou seja, a importações, nós tivemos compras maiores, importações maiores agora em setembro ou outubro. E mesmo assim, nós estamos aí com quase 1 milhão de toneladas importadas nos últimos 12 meses, que está muito em linha, é um pouquinho maior apenas do que observado nos 12 meses anteriores. E o ponto que a gente precisa verificar é que até agosto, ou seja, com exceção agora de setembro e de outubro, os preços de mercado interno estavam inferiores ao valor recebido na exportação ou valor de compra já na origem na importação. Ou seja, os preços no Brasil estavam menores e isso justifica as exportações. Ao mesmo tempo, dificulta a importação, porque os dados da SECEX apontam que a compra, por exemplo, no Paraguai já era a preços maiores do que o preço no Brasil. E ainda temos que internalizar. Então, automaticamente, esse produto chegava mais caro aqui. Porém, nos meses de setembro e outubro, o preço no Brasil deu uma disparada e aí sim descolou, algo que há muito tempo não acontecia. Ao descolar, se torna mais atrativo vender aqui dentro e, ao mesmo tempo, agora parece compensar as importações, apesar de preços de importações também crescentes. Então, isso justifica os volumes maiores, setembro, outubro, de importação, e mesmo assim a gente teve um volume maior de exportação em outubro, que são oportunidades de negócio dos agentes, e claramente algumas unidades ainda têm excedente e acabam aí escoando antes de uma entrada de uma nova safra, onde efetivamente ninguém sabe o que pode acontecer com os parâmetros de preços. Então, Lucílio, a retirada da TEC para importações do arroz fora do Mercosul me parece que não teve muito efeito prático no dia a dia do mercado, é isso mesmo? Não teve. Na verdade, isso cria um ambiente que ele acaba dando um limite superior, dizendo, olha, se subir muito, talvez aí sim compense importar. Mas, por enquanto, pelo menos até agora, quase não chegou produto de fora do Mercosul. Nós estamos aí com 93%, 94% das importações sendo do Mercosul. O restante de diferentes países. Há uma expectativa de chegada de produto da Ásia, né, e até mesmo dos Estados Unidos. Vamos aguardar, né? Um ou outro navio chegando e vamos ver em que intensidade efetivamente ou em que volume chegará, mas não é a expectativa positiva de que isso por si só acabe afetando as condições de mercado. E, Lucílio, para a gente encerrar, né, você comentou a dificuldade que o produtor de arroz brasileiro vinha tendo ao longo dos anos, acumulando prejuízos, dívidas. A gente pode dizer que daqui para frente tem um cenário mais positivo para o produtor em termos desses preços ou ainda vai ficar difícil para ele?
A gente vai depender de um ambiente de paridades de exportação e de importação para dizer para onde os preços vão para as próximas temporadas. A gente precisa lembrar que a queda de preços no Brasil era em virtude de uma redução de consumo doméstico, abria excedente e nem todo excedente se conseguia exportar e automaticamente havia uma pressão sobre preços. Há uma expectativa agora, sim, se nós continuarmos nesses patamares de transações e de câmbio, que os preços acabem sendo acima do que estava vindo nos anos anteriores. E isso abriria oportunidades de margens melhores para os produtores de arroz de forma geral, em especial em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que tem um peso maior dentro da produção nacional. Essa é o que se espera, que os preços operem num patamar superior aos de períodos anteriores. Mas toda essa mexida que a gente está vendo agora tem muita relação com taxa de câmbio. Em dólares, não necessariamente a gente teve uma variação muito grande dos preços internacionais. O Brasil foi um dos países que mais oscilou preço nos últimos 3, 4 meses, então, ou aumentou preços. Então, isso vai buscar um ajuste lá na frente em dólares. A grande questão que vai ficar para frente é qual vai ser essa taxa de câmbio. É isso que efetivamente vai definir 2021 e até 2022. Lucílio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse cenário do mercado de arroz. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu acho que é preciso aproveitar aí as oportunidades que acabam surgindo de contratos a termos, que tende também a ser a preços melhores do que foi na temporada passada. E o grande ponto, que sempre é importante, controle os seus custos e veja se os níveis de preço que estão te ofertando realmente não abre oportunidades para boas margens de negociação. E controle, né? Controle aí mecanismos de comercialização como um todo, além desses mecanismos de custos efetivamente. Lucílio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço, Guilherme. Ficamos à disposição. Um abraço. O Lucílio Alves, ele que é pesquisador do CPEA, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado do arroz aqui no Brasil. O arroz que teve altas expressivas de preços ao longo de 2020 e nesse momento se mantém em patamares elevados e a expectativa é de que esses preços altos possam permanecer para o ano que vem e aí sim o produtor ter uma margem de lucro melhor. O Lucílio explicou que essas altas nesse ano vieram depois da grande parte das vendas dessa última safra, então foram poucos os produtores que aproveitaram esses patamares elevados para vender a sua produção. A expectativa é de que no ano que vem essa colheita, que deve começar aí no primeiro semestre de 2021, consiga atingir esses patamares e ter mais margem de rentabilidade para o produtor de arroz nacional. Lucílio destacando que o que vai determinar esse patamar de preços daqui para frente vão ser as movimentações cambiais, que já foram as responsáveis diretas por essa alta que a gente acompanhou em 2020. Então, o produtor, nesse momento, de olho na sua safra, que está sendo plantada no país, esperando a colheita no ano que vem e de olho nessas movimentações cambiais e também no indicativo de demanda interna e também externa para manter as exportações em alta que a gente acompanhou também nesse ano. Por fim, o Lucílio destacando que esse é um momento positivo, que o produtor precisa ficar atento ao mercado e atento às oportunidades de negociações a termo, já que os patamares estão elevados até para os negócios futuros. Então, o produtor é um bom momento de ficar atento e aproveitando as oportunidades que podem aparecer. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.